O milagre que a medicina não pôde explicar. Carla tinha apenas 23 anos quando começou a sentir um cansaço que não passava. A princípio, atribuía a rotina exaustiva, trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público, fazia faculdade à noite e ainda ajudava em casa, cuidando da mãe, que lutava contra um câncer de mama. Mas o corpo não respondia mais. As pernas doíam como se tivessem sido surradas, os braços fraquejavam ao levantar uma xícara de café, e manchas avermelhadas começaram a aparecer em seu rosto, como se a pele estivesse queimando por dentro. Os médicos demoraram a dar um diagnóstico. Primeiro disseram que era estresse. Depois, suspeitaram de lúpus. Até que, após meses de exames, veio a confirmação: dermatomiosite, uma doença autoimune rara que ataca os músculos e a pele. É crônica, progressiva, explicou o reumatologista, com um tom que soou como uma sentença. Vamos tentar controlar com corticoides e imunossupressores, mas... O Amazon ficou no ar, pesado. Carla sabia o que lhe queria dizer: não havia cura. Com o tempo, ela poderia perder a capacidade de andar, de engolir, até de respirar. As lágrimas vieram quando estava sozinha no banheiro do hospital. Apressou-se em enxugá-las antes que alguém a visse. Não podia fraquejar. Quem cuidaria da mãe se ela adoecesse de verdade? Quem pagaria as contas da casa? O salário mínimo mal dava para os remédios da mãe, quanto mais para os seus, que custavam uma fortuna. Foi então que se lembrou da vizinha, Dona Maria. Uma senhora de cabelo branco sempre preso em um coque, saias longas e blusas discretas, que nunca faltava aos cultos na congregação cristã no Brasil. Carla via passar todas as manhãs de domingo, com a Bíblia debaixo do braço e um sorriso tranquilo, como se carregasse um segredo. Certa tarde, enquanto Carla tentava disfarçar a dor ao subir as escadas do prédio, Dona Maria chamou: "Minha filha, você não está bem. Deixa eu te levar num lugar onde Deus ouve a gente." Carla quase recusou. Não era de frequentar igrejas. A mãe, embora católica, nunca falava de fé. Mas a dor e o medo falavam mais alto. "Não tenho roupa adequada", murmurou, olhando para sua calça jeans e camiseta. "Não precisa de nada disso", respondeu Dona Maria, com voz firme. Deus olha pro coração. No domingo seguinte, Carla entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira enfileirados, um púlpito modesto. Os irmãos e irmãs vestiam-se com recato, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, blusas de mangas, cabelos presos, os homens de camisa social e calça comprida. Ninguém usava joias ou maquiagem chamativa. Tudo ali respirava ordem e respeito. O ancião, um homem de postura serena e voz grave, dirigia a reunião com autoridade espiritual. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas nos hinos, cantados com fervor. Carla não conhecia as letras, mas a melodia de "A Jesus, terno pastor" a tocou de um jeito que não soube explicar. Quando os irmãos se ajoelharam para orar, ela fez o mesmo, mesmo sem saber as palavras certas. Só conseguia repetir, em silêncio: "Senhor, me ajuda." Dona Maria segurou sua mão durante a oração e sussurrou: "Deus está aqui, minha filha. Ele vai te ouvir." Carla queria acreditar. Mas como? A medicina já tinha dado seu veredito. Nas semanas seguintes, ela passou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Os irmãos a recebiam com carinho, sem perguntas indiscretas. Ninguém a pressionava a falar de sua doença, mas todos oravam por ela. O ancião, certo dia, aproximou-se após a reunião. "Irmã Carla, o Senhor conhece seu sofrimento. Não desanime. A fé não é a certeza de que Deus vai fazer como a gente quer, mas a confiança de que Ele sabe o que é melhor." Ela sentiu, mas no fundo, a dúvida persistia. Até que, numa noite de quarta-feira, durante um culto de oração, algo mudou. O ancião leu em Marcos 5 o relato da mulher que, após 12 anos de hemorragia, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Depois, pediu que os presentes orassem uns pelos outros. Carla sentiu um aperto no peito. Quando Dona Maria a abraçou e começou a clamar a Deus em voz alta, ela não segurou as lágrimas. "Senhor Jesus, eu não mereço, mas peço por misericórdia." Dona Maria suplicava, enquanto outras irmãs se juntavam em círculo ao redor de Carla.
De repente, uma paz estranha invadiu seu coração. Não foi um alívio físico imediato, mas uma certeza inexplicável: Deus está aqui. E Ele vai me curar. Na semana seguinte, Carla voltou ao médico para mais um check-up. O reumatologista, ao ver os exames, franziu a testa. Isso não faz sentido, murmurou, comparando os novos resultados com os anteriores. Seus níveis de enzimas musculares caíram drasticamente. As manchas na pele estão sumindo. É como se a doença estivesse regressando. Carla não disse nada sobre as orações. Só sorriu. Continue o tratamento, recomendou o médico, ainda confuso. Mas, francamente, nunca vi um caso assim. Ela saiu do consultório e, antes de ir para casa, entrou na congregação. Não era dia de culto, mas o templo estava aberto para orações individuais. Carla ajoelhou-se diante do púlpito e chorou. Dessa vez, eram lágrimas de gratidão. No domingo seguinte, durante o testemunho, Carla levantou-se. Tremia, mas a voz saiu firme. Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Os médicos disseram que minha doença não tinha cura. Mas Deus, em sua bondade, me tocou. Não foi pelos meus méritos, foi pela fé que Ele me deu. Hoje, estou aqui para dizer: Jesus cura. O templo encheu-se de glórias a Deus. Muitas irmãs choravam. O ancião, com os olhos brilhantes, agradeceu ao Senhor pelo milagre e lembrou a todos: a fé não é mágica. É confiança em aquele que tudo pode. Deus não muda, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Carla nunca deixou de tomar os remédios que o médico receitou, afinal, a sabedoria também vem de Deus. Mas a dermatomiosite, que deveria ser progressiva, simplesmente parou. Os exames melhoraram a cada mês, até que, um ano depois, o reumatologista a declarou em remissão completa. Não entendo, admitiu ele. Mas seja o que for que você está fazendo, continue. Ela sorriu. Sabia muito bem o que era, a mão de Deus agindo através da oração dos santos. Hoje, Carla é batizada nas águas da Congregação Cristã no Brasil. Toda primeira domingo do mês, participa da Santa Ceia com emoção, lembrando do corpo e do sangue de Cristo que a redimiu não só espiritualmente, mas também fisicamente. E sempre que pode, ela repete as visitas que chegam à igreja, desanimadas como ela já foi. Não importa o tamanho do seu problema. Deus é maior. Basta você se render a Ele. Porque, no fim, o maior milagre não foi a cura do corpo, mas a transformação da alma. Carla aprendeu que a fé não é a ausência de medos, mas a coragem de confiar mesmo quando tudo parece perdido. E isso, ninguém, nem a medicina, nem a ciência, pode explicar. Só quem vive sabe. Carla não imaginava que sua vida se tornaria um testemunho vivo do poder de Deus. Depois do batismo, ela sentiu um desejo ainda maior de servir. Começou a visitar irmãos doentes, levando não só palavras de conforto, mas também a certeza de que Deus ainda opera milagres. Muitas vezes, ao orar por alguém, ela via lágrimas nos olhos daqueles que, como ela um dia, sentiam o peso da dor e da dúvida. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, uma irmã mais velha, Dona Maria, se aproximou com os olhos brilhando. Minha filha, você não sabe o bem que está fazendo. Sua história tem dado força a tanta gente. E contou que, após ouvir o testemunho de Carla na reunião de jovens, uma moça que lutava contra a depressão havia decidido buscar a Deus com mais fervor. Carla sorriu, mas não imaginava que seu próprio coração ainda seria provado. Anos depois, uma nova batalha surgiu: seu marido, João, perdeu o emprego. As contas se acumularam, e o desespero bateu à porta. Mas dessa vez, ela não se abalou como antes. Em vez de chorar, ela e João se ajoelharam juntos, pedindo direção. E foi ali, na simplicidade da oração, que a paz veio. Uma semana depois, João recebeu uma ligação inesperada. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, ofereceu-lhe trabalho. Não era um salário alto, mas era suficiente. E mais, era uma porta que Deus abria para que João, que nunca havia sido muito presente na igreja, começasse a participar das reuniões. Hoje, Carla e João servem juntos no trabalho de jovens. Ela conta sua história,
e ele, que já foi um homem amargurado pelo desemprego, agora fala com entusiasmo sobre a fidelidade de Deus. Se ele curou minha esposa, se nos sustentou no desespero, por que duvidar que fará o mesmo por vocês? Diz ele, com a voz firme. E assim, o milagre de Carla não ficou só nela. Multiplicou-se. Porque quando Deus toca uma vida, ele não para por aí. Transforma famílias, fortalece irmãos e, acima de tudo, prova que, mesmo nos momentos mais escuros, sua luz nunca se apaga. E Carla sabe, o melhor ainda está por vir. Porque Deus não faz nada pela metade. Se ele começou uma obra nela, vai completá-la até o dia em que, finalmente, ela o verá face a face e dirá: obrigada, Senhor. Valeu a pena confiar. No mesmo ano em que Carla recebeu sua cura, algo inesperado aconteceu na congregação. Um jovem chamado Rafael, de apenas 18 anos, chegou pela primeira vez aos cultos, arrastado pela insistência de uma tia que não desistia de orar por ele. Rafael era daqueles que a vida já havia marcado cedo, pai ausente, mãe doente, e um vício em drogas que o afastava de tudo e de todos. Ele entrava na igreja com os olhos baixos, as mãos trêmulas e o coração cheio de vergonha. Não acreditava que Deus pudesse querer algo com ele. Mas foi justamente no culto em que Carla deu seu testemunho que algo mudou. Enquanto ela falava sobre a dor, a desesperança e o milagre que recebeu, Rafael sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Quando a irmã ao lado colocou a mão em seu ombro e sussurrou: Deus pode te libertar também, filho, ele não conseguiu segurar as lágrimas. Naquele momento, algo dentro dele quebrou. No final do culto, o pastor fez o apelo. Rafael hesitou, mas então se levantou. Tremendo, foi até a frente, ajoelhou-se e chorou como nunca havia chorado. Não foram palavras bonitas, nem promessas vazias. Foi um grito de socorro: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa vida. Eu não aguento mais. E Deus ouviu. Nos dias que seguiram, Rafael sentiu uma força que não vinha dele. As tentações ainda batiam à porta, mas agora havia algo maior dentro dele que o impedia de cair. Os irmãos da igreja o cercaram, uns o levavam para casa depois dos cultos, outros o ajudavam a arrumar um emprego, outros ainda simplesmente oravam com ele quando a batalha ficava pesada. A tia, que tanto havia orado, agora via o sobrinho de cabeça erguida, os olhos brilhando com uma esperança que ela nem sabia que ele ainda tinha. Um ano depois, Rafael estava batizado, trabalhando como auxiliar de pedreiro e liderando um grupo de jovens que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Em um domingo à noite, foi ele quem subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o tirou do lixo e o colocou num lugar de honra. Se Deus fez isso por mim, que não valia nada, imagine o que ele pode fazer por você. Disse, olhando nos olhos de um rapaz no fundo da igreja que, assim como ele um dia, tinha os olhos cheios de dúvida. E o ciclo se repetia. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. São sementes plantadas que brotam em novas vidas, todos os dias. Carla, João e Rafael nem se conheciam antes, mas agora eram parte de uma mesma família, unidos por um Deus que não desiste de ninguém. E assim, a luz continua brilhando. Porque quando Deus começa a agir, não há escuridão que resista. Não há coração tão duro que ele não possa amolecer. Não há situação tão perdida que ele não possa restaurar. E o melhor: isso não é só uma história. É a realidade de quem se entrega nas mãos dele. Porque na CCB, os milagres não são contados, são vividos. E o próximo pode ser o seu. Naquela mesma noite, enquanto as últimas notas do hino A Deus é Amor ainda ecoavam no templo, uma jovem chamada Mariana entrou pela porta dos fundos, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela vinha de uma semana em que tudo tinha desmoronado, o emprego perdido, a traição do namorado e a notícia de que sua mãe, sua única companheira, estava doente. Não aguento mais, sussurrou, encostando-se na parede fria do corredor, enquanto lágrimas quentes escorriam pelo rosto. Foi então que irmã Clara, uma das servas mais ativas da igreja, passou por ali carregando um cesto de pães para distribuição aos necessitados. Não precisou de palavras. Basta um olhar. Ela largou o cesto no chão, abraçou Mariana com força e falou baixo, como quem sabe exatamente o que a outra está sentindo: minha filha, você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe.
Mariana queria rebater, dizer que não acreditava mais em nada, que a vida já tinha provado que esperança era ilusão. Mas algo na voz firme da irmã Clara a fez calar. Talvez fosse o cheiro de café que vinha da cozinha comunitária, misturado ao som das crianças rindo no salão ao lado. Ou talvez fosse a lembrança vaga de quando, anos atrás, sua avó a levava a CCB e ela se sentia, em casa. Vem comigo, disse irmã Clara, pegando sua mão. Hoje tem uma reunião de oração. Não precisa falar nada. Só fica. Mariana relutou, mas seguiu. O que mais tinha a perder? Dentro do pequeno salão, onde apenas algumas irmãs e irmãos estavam reunidos, o pastor começou a orar. Não era uma oração decorada, era um clamor. Pedia por cada pessoa ali, pelo nome. Quando chegou a vez de Mariana, ela sentiu algo estranho, uma calor no peito, como se uma mão invisível apertasse seu coração. As lágrimas voltaram, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio. Senhor, esta filha está quebrantada, orou o pastor. Mas o Senhor é o Deus que levanta os caídos. Toque nela agora. Foi então que Mariana sentiu. Não foi um som, não foi uma voz. Foi uma certeza. Como se alguém sussurrasse dentro dela, eu estou aqui. Sempre estive. Naquela hora, ela não entendeu como, mas soube, tudo ia mudar. E mudou. 3 meses depois, Mariana estava de volta ao templo, mas dessa vez não escondida no fundo. Estava na frente, dando seu testemunho. O emprego. Conseguiu um melhor. A mãe? Em tratamento, mas com esperança. O namorado. Uma bênção disfarçada de decepção, porque agora ela tinha encontrado um homem na igreja que a tratava como rainha. Mas o maior milagre não eram as coisas que tinha recuperado. Era o que tinha encontrado, uma paz que nenhum problema podia tirar. Eu vim aqui achando que Deus tinha me abandonado, disse ela, segurando o microfone com mãos que já não tremiam. Mas ele só estava me esperando. Porque na CCB, não tem desistido. Tem gente que ora por você antes mesmo de você pedir. E enquanto ela falava, lá no fundo do templo, um homem de ternos surrados e olheiras fundas entrou silencioso. Ele tinha acabado de sair da cadeia, sem rumo, sem família. Mas algo na voz de Mariana o fez parar. Talvez fosse a luz nos olhos dela. Talvez fosse a música que começava a tocar. Deus é fiel, ele não falha jamais. Ele não sabia, mas sua vida também estava prestes a virar do avesso. Porque na CCB, os milagres não têm hora para acontecer. Eles começam quando alguém decide dar o primeiro passo. E o próximo passo? Pode ser o seu. O homem se encostou na parede dos fundos, os braços cruzados como se quisesse se proteger do mundo. O cheiro de café recém-passado vinha da cozinha da igreja, misturado ao perfume das flores no altar. Ele não entendia direito o que estava acontecendo ali, mas algo o segurou naquele lugar. Talvez fosse o calor das vozes unidas no louvor, ou a maneira como aquela mulher no microfone falava de Deus como se ele fosse um pai esperando o filho voltando para casa. Mariana ainda estava no púlpito, agora com lágrimas nos olhos, mas não de dor. Eram lágrimas de quem tinha sido resgatada do fundo do poço. Ela contava como, depois de anos se sentindo sozinha, encontrou irmãos que não a julgaram, que estenderam a mão quando todos tinham virado as costas. E enquanto ela falava, o ex-presidiário sentiu um nó na garganta. Quantas vezes ele tinha ouvido promessas vazias? Quantas vezes tinha acreditado que ninguém mais se importava? Mas ali era diferente. Não havia olhares de desconfiança, não havia ninguém torcendo o nariz por suas roupas surradas ou pelo cheiro de rua que ainda impregnava sua pele. Uma senhora de cabelo branco e sorriso acolhedor se aproximou discretamente e colocou uma xícara de café em suas mãos. Beba, filho. Aqui você está em casa, disse ela, com uma voz tão doce que parecia uma canção. Ele não sabia o nome dela, mas naquele momento, aquilo não importava. O que importava era o café quente queimando suas mãos geladas, era a música que falava de fidelidade, era a certeza de que, pela primeira vez em anos, alguém estava olhando para ele sem ver um criminoso, mas um filho de Deus que precisava de uma chance. Enquanto Mariana terminava seu testemunho e o pastor subia ao púlpito para fazer o apelo, o homem sentiu as pernas fraquejarem. Não por medo, mas por uma coisa estranha que acontecia dentro dele,
Era como se algo pesado estivesse saindo, como se correntas invisíveis estivessem se partindo. Ele não entendia, mas não precisava entender. Bastava dar o primeiro passo. E foi então que, sem planejar, sem pensar duas vezes, ele se viu andando em direção ao altar. Um passo, depois outro. Os irmãos ao seu redor começaram a orar em voz baixa, mãos estendidas para ele, não para empurrá-lo, mas para sustentá-lo. Quando chegou perto do pastor, as lágrimas que ele tinha segurado por anos finalmente caíram. Eu não sei nem por onde começar, confessou, a voz embargada. Mas eu quero mudar. O pastor colocou a mão em seu ombro, firme, mas cheio de carinho. Já começou, meu irmão. Você veio até aqui, e isso é tudo que Deus estava esperando. E enquanto as mãos dos irmãos se uniam sobre ele em oração, o homem sentiu algo que não sentia há décadas: esperança. Não uma esperança vaga, daquelas que desaparecem com o sol da manhã, mas uma certeza profunda de que, naquela igreja, naqueles braços abertos, ele tinha encontrado não apenas um refúgio, mas um novo começo. Porque na CCB, ninguém é definido pelo seu passado. Todos são definidos pelo que Deus pode fazer com suas vidas a partir do momento em que decidem se entregar. E naquele dia, mais um milagre estava apenas começando. Um milagre que, como todos os outros, começou com um simples passo de fé. E quem sabe? Talvez o próximo milagre seja o seu. Basta você dar o primeiro passo. O milagre completo. As lágrimas escorriam pelo rosto do homem enquanto as mãos dos irmãos repousavam sobre seus ombros, não com peso, mas com uma leveza que ele nunca havia sentido. De repente, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo dentro dele estivesse sendo desatado. As dores que o acompanhavam há anos, dores da alma, do corpo, das escolhas erradas, começaram a se dissolver. Não foi instantâneo como um relâmpago, mas suave, como o nascer do sol depois de uma noite longa. Quando abriu os olhos, não havia mais sombra nos seus olhares. Havia luz. Os irmãos sorriam, não por terem visto algo sobrenatural, mas porque reconheceram o brilho de um coração renascido. Um deles lhe estendeu a mão e disse: "Agora você é novo." Não porque suas cicatrizes desapareceram, mas porque Deus as transformou em prova de que você venceu. E foi então que ele entendeu: o milagre não era apenas a cura, mas a certeza de que, dali em diante, nada seria como antes. Reflexão final. Às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar quem somos nelas. Deus não nos tira dos vales, Ele nos ensina a caminhar sobre eles. Aquele homem entrou na igreja como um homem quebrado e saiu como uma testemunha de que, quando Deus escreve uma história, até os finais tristes podem virar preâmbulos de glória. Lição de vida. O primeiro passo para qualquer milagre é soltar o que você acha que não pode viver sem. Às vezes, é o orgulho. Outras, é o medo. Mas quando você entrega, Deus não apenas restaura, Ele recria. E o mais lindo? Ele usa justamente suas feridas para abençoar outros que ainda estão perdidos no caminho. Hoje, aquele homem não é mais lembrado pelo que foi, mas pelo que se tornou, um farol para quem ainda acha que está tarde demais. Porque em Deus, nunca é tarde. Basta um passo. Basta uma decisão. E quem sabe? O próximo milagre pode estar apenas a uma oração de distância. Talvez seja o seu.